Oi, gente, nesse especial a proposta é falar de história de qualidade em diversas mídias. Livro, nesse caso o e-book e vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre uma das edições da coleção História Ilustrada, proposta organizada pelo Secult do IFISH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e viabilizada, publicada pela editora da Unicamp. E eu vou conversar com uma das autoras, dessa coleção. A gente tem hoje a apresentação do livro Da Senzala ao Palco, Canções Escravas e Racismo nas Américas. A autora é a professora Marta Abreu, que está aqui conosco hoje. Ela é professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, professora? Tudo bem, estou feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente, antes de falar um pouquinho sobre o livro, vai assistir o vídeo, né? A gente vai poder ter uma boa noção do conteúdo desse material. Vamos ver aqui então? Muita gente acha que o samba e o jazz são as únicas expressões musicais negras que ganharam projeção na indústria fonográfica e nos palcos das Américas. Sem dúvida, na longa trajetória que os sons e os ritmos das senzalas tiveram no Brasil e nos Estados Unidos, esses gêneros se tornaram bem populares. Mas há muito mais na herança musical da escravidão. No Brasil, além do samba, havia lundus, machiches, tangos, jongos e batuques. Nos Estados Unidos, cakewalks, ragtimes, spirituals e blues. Desde o final do século XIX, canções herdadas do cativeiro estiveram presentes nos circuitos musicais e artísticos, cantadas por brancos e negros. No início do século XX, em toda a América, as canções escravas serviram de inspiração para escritores e artistas, tornando-se ao mesmo tempo orgulho nacional e produto de exportação. Nos anos 60 e 70, constituíram a base para a renovação da música mundial e para muitos gêneros que fazem sucesso até hoje. Apesar disso, o protagonismo e a ação política desses músicos foram pouco reconhecidos. Mesmo quando chegaram a ser identificados como verdadeiros ícones da nacionalidade, o pensamento racista atribuía aos negros uma tendência natural para ritmos e movimentos exóticos e lascivos. Via neles uma alegria simplória, musicalidade espontânea e uma exagerada sexualidade, que serviam para desqualificá-los e justificar sua inferiorização. Essas características eram usadas também para divertir e excitar o público. Nos folhetos dos espetáculos teatrais de que participavam, por exemplo, em anúncios de jornais e até mesmo nas capas das partituras de suas obras, ilustradores brancos retratavam o comportamento dos negros como ridículo, infantil ou animalizado. Muitos músicos e dançarinos negros deram duro para conquistar o mercado musical e viver nas sociedades em que nasceram como cidadãos plenos e orgulhosos de seu passado. Conseguiram ocupar seu lugar nos palcos e nas telas, de onde até então eram excluídos. Mostrando seu próprio rosto e sua própria voz, substituíram pouco a pouco os artistas brancos que se apresentavam pintados de preto, as famosas blackfaces, com trejeitos que ridicularizavam e desvalorizavam os negros. Wine to run all night, wine to run all day. I left my money on a bobtail nag.
Remando contra a corrente do racismo, artistas brasileiros e norte-americanos nascidos no século XIX, hoje já quase esquecidos, têm muito o que contar sobre a história da música e da dança. Todos eles, antes do samba e do jazz, projetaram-se no mundo dos espetáculos. Num tempo em que teorias raciais justificavam a desigualdade entre os homens, eles participaram efetivamente da invenção de novos gêneros musicais, mesclando tradições europeias aos movimentos e sons do passado escravista. Com pianos, flautas e violões, souberam abrir caminho para afirmar e difundir o talento dos descendentes de africanos. Tornaram-se famosos e projetaram-se no mundo artístico, enfrentando estereótipos e preconceitos. Entre os músicos que desafiaram o racismo velado ou explícito, destacam-se Bert Williams e Eduardo das Neves. Com irreverência e humor, suas performances dialogavam com o preconceito e subvertiam os estigmas atribuídos à população negra. Homens talentosos e famosos fizeram a diferença no campo artístico do final do século XIX e da primeira década do século XX, e tiraram muito proveito disso. Eduardo das Neves e Bert Williams nasceram no mesmo ano, em 1874, e morreram em datas próximas, 1917 e 1922, pouco antes do samba e do jazz se tornarem marca registrada de seus respectivos países ou passarem a ser expressão musical do povo negro. Provavelmente os dois nunca se conheceram, viveram em mundos distantes, em Nova York e no Rio de Janeiro, mas deram respostas semelhantes ao contestar as hierarquias raciais construídas depois da abolição da escravidão. Bert Williams projetou-se nos teatros musicados da Broadway e estrelou filmes, uma grande novidade daquela época. Destacou-se na venda de partituras e discos. De forma irônica e irreverente, levou para os palcos temas sobre a África e o apreciado cakewalk. Tratava-se de uma dança em que, nas antigas fazendas do sul dos Estados Unidos, os escravos se divertiam imitando seus senhores. Levando para os palcos da Broadway, o cakewalk se converteu em uma febre dançante que cruzou o Atlântico e atravessou continentes. Eduardo das Neves começou sua carreira e se consagrou no circo, onde outros atores, palhaços e cantores negros usavam o recurso de pintar o rosto de branco para aparecer em cenas alusivas ao universo dos senhores. Também fazia sucesso cantando lundus e modinhas ao violão, em teatros e espetáculos musicados. Suas composições foram editadas em coletâneas de grande tiragem, publicadas pela popular editora Quaresma. Ele era mesmo um especialista em lundus, gênero musical cheio de humor e ironia, envolvendo histórias de mulatas, amores e costumes da população negra. Como Bert Williams costumava brincar com as representações que pretendiam inferiorizar os negros, invertendo seus significados. Em canções sobre a tradicional figura submissa do Pai João, por exemplo, com sotaque carregado de africanismos, mostrava como o velho escravo podia desafiar o poder dos senhores, passar por cima das diferenças raciais e até seduzir a sinhás. Isso da casa é o Rio de Janeiro. Foi Eduardo das Neves quem gravou Canoa Virada, uma espécie de hino popular e irreverente da abolição. Quase 20 anos depois, de 1888, numa canção registrada pela renomada Casa Edison, o artista exaltava a conquista da liberdade, mesmo que a igualdade ainda estivesse distante. Até tomar edição, a canoa virou, deixa ela virar, de boca pra baixo, cacuda pro ar, chegou ocasião da negrada voar. Tava dormindo
Cangoma me chamou, tava dormindo. O sucesso rendeu a Burt Williams e Eduardo das Neves contratos importantes na nascente indústria fonográfica e no novo circuito dos espetáculos. Denunciando, lamentando ou fazendo graça, ambos lembravam em suas canções e apresentações nos palcos, picadeiros e salas de cinema o passado dos africanos e seus descendentes escravizados nas Américas. Yaralá, yará, yará, yaralá, yará, yará. Desde levantar povo, cativeiro já acabou. Desde levantar. Quer saber mais sobre as canções escravas e sobre esses músicos negros que quase ninguém mais conhece? Tava dormindo, o Cangoma me chamou. Desde levantar povo, cativeiro já acabou. Desde levantar povo, cativeiro já acabou. Yaralá, yará, yará, yaralá, yará, yará. Desde levantar povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, o Cangoma me chamou. Tava dormindo, o Cangoma me chamou. Desde levantar povo, cativeiro já acabou. Desde levantar povo, cativeiro já acabou. Desde levantar povo, cativeiro já acabou. Yaralá, yará. Bom, muito interessante, né? Acho que esse vídeo deu um bom panorama do conteúdo do livro, e a proposta é fazer uma ligação do racismo com as músicas. Fala um pouquinho do conteúdo pra gente, professora. Isso. A proposta do vídeo, junto com o livro, é ajudar a nossa pesquisa de historiadores a chegar num público mais amplo. E o filme é uma grande parte do livro, ele abre as questões principais do filme, do livro, desculpa. Uhum. E entre as questões principais, você colocou o racismo. Como pensar o racismo na sociedade brasileira através da música, através da história de músicos negros. Claro que essa formulação do problema, assim, já pronto, foi meio que o final de uma reflexão e de uma longa trajetória. Todo livro, toda ideia de um livro tem uma história que você vai construindo aos poucos. E no caso dessa questão central, que é como pensar o racismo na sociedade brasileira e o racismo no campo musical, tem aí uma história. Primeiro que pensar o racismo hoje na sociedade brasileira é muito diferente do que era há 30, 40 anos atrás, que a gente nem falaria assim. Hoje a gente fala do racismo na sociedade brasileira. Até pouco tempo atrás, pelo menos quando eu comecei a estudar, né, na escola, não se falava. No Brasil não tinha racismo. A gente se educou nos moldes da democracia racial. Uhum. E no máximo se admitia algum preconceito, e um preconceito de classe, e não um problema racial. Nos últimos 10, 20 anos, a nossa reflexão sobre isso mudou radicalmente. E isso se manifesta numa série de políticas públicas, de ações afirmativas, as cotas na universidade, a Lei 10.639, que obriga ao estudo da história da África e da cultura afro-brasileira, uhum. A necessidade de atores negros nos canais de televisão. Então, há um movimento de se falar disso e falar da questão racial. E essa discussão pública, portanto, ela invade também a minha reflexão. Quando eu comecei, quer dizer, como é que eu comecei? Como é que eu cheguei aí? Canções escravas. O período, tanto é 1870 a 1930, né? 1930. A gente ainda pegou aí o período da escravidão, né? Isso, ainda pega o período da escravidão, uhum. A abolição e aquilo que a gente chama de pós-abolição, quando já não há mais escravizados, mas nesse momento que o racismo se organiza institucionalmente, uhum. E se torna presente na vida cotidiana. Porque até então existem escravizados, né? Esse é o grande desafio, né? Quando acaba a escravidão, o racismo se organiza. E aí eu já estava pesquisando um músico negro,
que era o Eduardo das Neves. Eu descubro o Eduardo das Neves, que é um músico que eu nem sabia que ele era negro, meio sem querer, fazendo um levantamento sobre escritores que tematizaram a música popular brasileira. Eu queria estudar música popular brasileira antes do samba, que intelectuais tinham se interessado pela música popular brasileira, porque a gente é muito limitado à ideia do samba, 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 samba. E o que aconteceu antes do samba, como é que era antes, e por que o samba ganhou a dimensão que ganhou. Foi um feliz acaso você já está envolvida com a pesquisa com esse músico e de repente conseguir fazer essa conexão. Isso, pois é, exatamente. E aí ele organizou muitos livros, ele escreve canções e publica. Então eu encontro ele como escritor e autor de livros. Ele escreveu vários livros, vendeu muito, isso no finalzinho do século XIX até 1915. Agora, tem um outro músico aqui também que é destacado na obra, o né? Bert Williams. Isso, e ele é de onde? Enfim, fala um pouquinho dele pra gente. Tá também. ótimo. Pois é, o Eduardo das Neves, aí eu descobri que ele era cantor e que ele era negro. E o Eduardo era completamente esquecido, ninguém nunca ouviu falar dele, nem eu, nem ninguém. Ele simplesmente desapareceu. Com a novidade do samba nos anos 20, 30, ninguém fala de quem era antes. E ele era o cantor do lundu, ele era o rei do lundu. E aí eu vim a descobrir que ele foi o primeiro músico a gravar na indústria fonográfica. Outra descoberta para mim, porque eu não tinha a mínima ideia que a indústria fonográfica tinha começado antes daquela famosa gravação de 1917, do Pelo Telefone, do Donga, primeiro samba gravado. Indústria fonográfica antes. É anterior. Muito anterior. Tudo isso você vai contando nesse livro. Tudo isso eu vou contando no livro. Certo. Porque o Eduardo das Neves está no final do livro, mas ele é a razão do início do livro. E aí eu descubro que ele foi o primeiro músico contratado para gravar discos pela Odeon, que era uma firma ligada ao capital americano, europeu, e o Fred Figner, que é o empresário que vai começar a gravar canções populares, canções ligadas ao passado da escravidão, ao gosto popular, os lundus, modinhos, machiches, e vai chegar no samba. Quando eu descubro que ele trabalhava então para a Casa Edison, algo muito moderno, o que tem de mais moderno em 1904? É a indústria fonográfica. E Tá ele, ali, ó. olha aí, tá aqui, olha aí, pronto, eu falei nela, ela apareceu. Isso é muito moderno. E o que ele toca, o que ele canta? Ele canta o passado também, ele cantava e gravava o cotidiano, mas também o passado da escravidão. Ele já estava tematizando e trazendo canções que falavam do racismo, que falavam dele ser negro, que falavam... Isso é Eduardo, né? Isso é Eduardo. Mas aí, mas o Eduardo estava numa firma, a Odeon, ele era contratado pela Odeon Records. Eu falei, gente, ele tem ligação com esse capital americano, não é possível que não tenha. Ele me motivou aos dois aí, o Eduardo e o Bert Williams. Aí você chegou nele. E aí eu cheguei nele, porque aí eu comecei a ver como é que ele está ligado aonde? Esse empresário que banca o Eduardo das Neves, ele está diretamente ligado às primeiras gravações que também estão acontecendo nos Estados Unidos. E aí eu fui começar a ver, que para mim é uma grande novidade do livro, são essas conexões entre Brasil e Estados Unidos através da música, porque também lá está emergindo o jazz, o blues, aqui o samba, o machixe. Então, é mostrar que esses músicos negros, eles circulam no mundo atlântico, não é uma coisa nacional, só no Brasil. Eles estão se lançando nesse mercado, sendo lançados, e, ao mesmo tempo, aproveitando esses espaços para se colocarem como artistas. Mas eles enfrentam um enorme racismo, um racismo de todos os lados, não só porque eles gravam, a voz deles aparece, os temas que eles são forçados a gravar, muitas vezes ridicularizam a população negra. Esses primeiros músicos, eles têm que lidar com o racismo. Isso que eu ia comentar, porque ao mesmo tempo, o que a gente vê aí é um movimento interessante, porque ao mesmo tempo que existe uma visibilidade para o trabalho negro, né, para essa arte, a gente tem também um estabelecimento
de alguns estereótipos, enfim, eles vão ter que lidar com isso de uma certa forma. Você pode comentar um pouco a respeito dessa situação que se coloca com essa produção fonográfica? E isso é o ponto-chave. É como esses músicos negros, eles conseguem subverter esse campo musical que trazia uma série de impedimentos para eles prosperarem. Você não vê artista negro nos palcos. E eles estão nos palcos também, mas são os palcos do circo, no caso do Eduardo das Neves. O Huberto Willis até chegou na Broadway. Mas como é que eles ocupam esse espaço? Porque antes deles, você já tem as músicas negras nos palcos, mas para rir dos negros. São músicas, representações e espetáculos depreciativos, sim. Extremamente depreciativos. E aqueles shows nos Estados Unidos, os minstrel shows, eram cantores brancos e músicos brancos que se pintavam de pretos para representar o que era ser negro. E a musicalidade, o movimento do corpo, que é algo que a população negra, descendente de africanos, sempre utilizou como resistência, como afirmação, como espaço de liberdade, era usado nos palcos para depreciar, para estigmatizar, para mostrar a inferiorização racial. Então, esses músicos, quando entram, e eles vão entrando e subvertendo, mas eles têm que dialogar com esse tipo de música. Agora, essa produção, tanto em vídeo como em e-book, né? Então é importante dizer que ele é um livro digital, enfim, de um processo. Ele é recomendado, então, no caso, não só para historiadores, mas para músicos, enfim, porque tem muitas situações aí intercaladas, né? Pesquisadores na área de sociologia, na área de antropologia. Como que você vê o público desse livro, enfim, o que ele pode contribuir até para futuros estudos na área? Ótimo. E aqui até estão aparecendo as capas agora. Vou falar já delas. Eu acho que, porque isso aqui são capas de partitura. Essa é uma fonte muito pouco utilizada, e eu comparo capas nos Estados Unidos e no Brasil. Essas capas fazem parte de um outro campo empresarial da música, que são a venda de partituras para piano. Era um grande negócio. E a pesquisa em música também envolvida. Isso, não, exatamente. Música, mercado editorial, consumo. É um campo muito pouco explorado pelos historiadores, exatamente antes dos anos 30, né? Que aí você já tem algumas reflexões sobre o poder da indústria fonográfica como indústria cultural. Então, acho que interessa, sim, a vários campos. Eu deixei muitas coisas em abertas, eu optei em fazer algo mais geral para a gente ter ideia das dificuldades que esses músicos tinham e com o que eles tinham que dialogar para subverter esses estereótipos e o racismo. Porque as capas eram muito estereotipadas, infantilizando a população negra, colocando uma sensualidade exacerbada e destituindo os músicos negros do talento, né, do seu talento e da sua capacidade de inovação, de arte e de beleza, como de fato eles são os músicos negros que vão revolucionar a música do mundo. O que seria do mundo sem o jazz? Inclusive nível de percussão e tudo mais. Olha, né? Scott Joplin, a gente às vezes nem sabe que Scott Joplin é negro. Ou que o Pixinguinha a gente até sabe que é negro, mas o Patápio Silva, um grande músico, o Henrique Alves Mesquita, um grande maestro do século XIX, era um maestro negro que não esquece o passado escravista. Aliás, foi ele que leva para o teatro erudito, para a música erudita, para o teatro de revista, para os grandes concertos. Ele leva o batuque, ele leva o jongo. Então, esses músicos têm um protagonismo que a gente não conhece, que eu me surpreendi o tempo inteiro com eles. Isso que é gostoso, né? A pessoa pesquisar e ainda se surpreender com esses resultados. Professora, eu quero agradecer imensamente a tua presença. A gente está encerrando essa edição especial, né, da TV Unicamp. A gente vai aqui falar sobre mais edições da coleção História Ilustrada.
publicada pela editora da Unicamp. A gente, inclusive, agradece a editora da Unicamp por essa oportunidade. A Marta Abreu nem sempre está aqui no campus, hoje a gente aproveita um outro evento para contar com ela aqui no estúdio. E lembrando que esse material, o vídeo, está disponível no YouTube, o livro também está disponível como e-book. É na página do Secult mesmo, professora? Como que a gente tem acesso ao livro? Na página da editora da Unicamp. Na própria editora da Unicamp. Na página do Secult também, na página da Unicamp, da editora da Unicamp, www.editoraunicamp.com.br. É isso, Marta? É isso mesmo. A gente Não errei. Você viu que eu me esforcei. Muito bem, então muito bem. A gente deixa então um convite para vocês acessarem a publicação. Muito obrigada, Marta, e até mais. Obrigada. Ótimo.